pessoal tá vindo de metrô para cá. Pronto. Professor Kleber, a palavra está contigo agora. Vamos lá. Então, como eu estava dizendo, vou recapitular para a gente, de forma mais breve, para a gente adiantar, para também não perder muito tempo. A ideia é que o meu recorte hoje para falar sobre os desafios da educação superior para o futuro, eu vou fazer uma abordagem restrita, o meu recorte é restrito às questões tecnológicas que nós enfrentamos. E porque, nesse aspecto, é importante que a gente anote o seguinte: as tecnologias hoje são diferentes das tecnologias do passado. Hoje nós temos uma capacidade, uma possibilidade de informação muito grande do que nós não tínhamos no passado. E isso nos dá uma sensação de queda livre. Aquilo que nós aprendemos hoje, provavelmente de manhã, provavelmente à tarde vai estar superado, e quanto acadêmico, quanto mais próximo do fim nós estamos, maior a sensação de medo do futuro, maior a angústia, maior a ansiedade que nós temos. E nesse aspecto é importante que a gente tenha algumas noções desses desafios que nós vamos enfrentar. Nós vivemos uma era que é a era da tecnologia, especialmente da tecnologia informacional. Nós temos uma quantidade gigantesca de informação, nós temos uma possibilidade de conhecer coisas novas num clique, que nós não tínhamos essa possibilidade antes. Embora a internet hoje esteja querendo nos derrubar, é importante que a gente tenha essa noção de que nós estamos conectados muito, embora nós não estejamos no mesmo ambiente. Isso faz com que nós possamos ter uma comunicação mais ampla, mais fluida. E aí vem uma angústia: será que nós humanos seremos superados, tendo em vista que a nossa história é uma história de suplantação das outras espécies de animais? Será que a inteligência artificial vai ser capaz, vai ter aptidão para superar a inteligência humana, para superar a vida humana, inclusive? Parece que nós estamos diante de uma bolha, de uma existência, de uma ficção científica que parece se tornar realidade. Veja, exemplo, o Watson, que é uma plataforma da IBM, e o Victor, que é uma inteligência artificial utilizada pelo Supremo Tribunal Federal em busca de eficiência. Será que o advogado vai deixar de existir? Será que o juiz vai deixar de existir? Será que os algoritmos julgam com muito mais racionalidade, certeza e eficiência do que nós, humanos? E aí é muito interessante que a gente vive um paradoxo e algumas angústias que nos fazem as nossas opiniões serem mudadas. O Harari, o Yuval Noah Harari, ele escreveu Homo Deus em 2016. E nesse livro ele fala que o ser humano lutou durante séculos contra a fome, a peste e as guerras, e conseguiu superar tudo isso. E aí, os nossos desafios para o futuro, a partir da nossa existência de agora para o futuro, seria a busca pela felicidade e a imortalidade, o que seria a transformação do homem em Deus, por isso, Homo Deus. E ele traz uma expressão muito interessante, que é o dataísmo, que nós vamos viver a era dos dados. Então, tudo gira em torno de dados, porque todas as relações, inclusive químicas ou bioquímicas, são passíveis de controle ou de compreensão ao algoritmo. E isso poderia, de certa forma, fazer com que nossa inteligência humana se tornasse obsoleta. Muito bem. E o que nós vamos fazer e o que é um desafio do ponto de vista para o futuro? Primeiro, a gente vai sempre andar a reboque dessas tecnologias e desse desenvolvimento. Nós não temos a capacidade de acompanhar, até mesmo porque essas facilidades comunicacionais permitem que haja uma maior efetividade nas pesquisas e da transformação dessas pesquisas em algo mais plausível do ponto de vista do usuário. Na universidade, nós, professores, muitas vezes nos preocupamos, e também por conta de uma ingerência do Estado acerca das nossas diretrizes de cada curso, com as hard skills, que são as habilidades que nós podemos chamar de habilidades técnicas, quando nós dominamos aquilo que nós fazemos, o nosso fazer, nós compreendemos o fazer e somos aptos a desenvolver, temos a habilidade de fazer. Entretanto, me parece que as tecnologias não têm as chamadas soft skills, que são que é a possibilidade que nós temos de nos relacionarmos, ou seja, aquilo que deriva das nossas emoções. Então, empatia, inteligência emocional, colaboração, flexibilidade, capacidade de resiliência, não entra muito
não se adequa muito à inteligência artificial, até mesmo porque, ainda hoje, a leitura computacional e o desenvolvimento tecnológico ele se faz a partir de uma leitura binária, de uma relação binária. E isso é muito menos abrangente do que a existência humana. Então, o primeiro conselho, a primeira dica para a vida que eu dou para vocês e para nós, professores, nós precisamos, antes de tudo, para não sofrermos e para não sermos superados pela tecnologia, ter amor pelo que fazemos. Ou seja, nós precisamos ter emoção, ter paixão, fazer aquilo que nós nos propusemos a fazer da melhor forma possível e da maneira mais diferente possível. Para isso é necessário o quê? Preparação. Preparação, preparação, preparação. Por que preparação, preparação, preparação? Porque nós vivemos uma época em que os dados são extremamente importantes e a quantidade de dados que nós recebemos, a quantidade de informação que nós recebemos é gigantesca. E nesse aspecto, nós precisamos transformar esses dados, ou nós precisamos conhecer esses dados, mas mais do que isso, saber aplicá-los na vida, saber aplicá-los na prática. E daí vem uma situação muito interessante, que é a relação docente-discente. Não existe docente sem discente, não existe discente sem docente, já dizia Paulo Freire, ou seja, a docência, o docente ele ensina, ele aprende ao ensinar, e o discente ensina ao aprender, na linguagem própria de Paulo Freire. Quer dizer, nós professores e nós alunos estamos nessa metáfora da gangorra, numa situação ligados pelo link, pelo vínculo do conhecimento, numa situação em que uma hora eu sei um pouco mais do que o discente, outra hora o discente sabe um pouco mais do que eu, e nós, ligados nesse fio condutor, temos o desafio de nos irmanarmos e fortalecermos a possibilidade de compreensão, desenvolvimento e estrutura. Ou seja, nós precisamos superar aquele tipo de educação que nós tínhamos no passado. Rapidamente, prometo a vocês, para a gente pensar em como era essa visão e como era essa educação do mundo, ou como era a nossa vida no passado não muito distante. Eu trouxe para vocês um clipezinho muito interessante, então se preparem a pipoca, porque agora é hora de rock, bebê. Fiquem tranquilos que o som ele começa daqui a pouquinho, mas é importante a gente ter essa noção desde o começo, tá? Será que nós não pensamos, do ponto de vista da educação e do ponto de vista do desenvolvimento profissional, será que nós não estamos substituindo o professor, aquele professor de outrora, por um professor muito maior, que seria a tecnologia, que seriam os algoritmos? Por que eu trouxe esse vídeo para vocês? Porque me parece que quando você vê aquela cena das massas, os alunos repetindo aquilo que você quer ensinar, ou que aquele professor queria ensinar, me parece muito que as redes sociais nos fazem hoje em dia. Nós repetimos muitas vezes aquilo que as massas, ou aquilo que o algoritmo, ou seja lá quem está por trás dele, faz com que nós repitamos, sem que nós tenhamos aí a situação, a possibilidade de rever, de analisar, de observar, ou mesmo de criticar. Então, eu chamo a atenção para todos nós, não só discentes, mas também docentes, que o nosso trabalho ele é contínuo e ininterrupto. Mas ele, acima de tudo, ele tem que ser apaixonante. O nosso trabalho é como essa gravura de Sísifo. Você vai carregar a pedra até o topo da montanha, mas toda vez que você chegar lá, algo novo vai suplantar esse seu conhecimento e você vai ter que buscar novos conhecimentos. E para que a gente possa aí, no futuro, desafiar o futuro e talvez crescermos enquanto pessoas, enquanto humanidade, nós precisamos de muito diálogo. E diálogo não é só ouvir a minha bolha, não é só pensar como a minha bolha pensa. É possibilitar, é ouvir ativamente, é possibilitar que a fala do outro repercuta em mim. Nós percebemos hoje em dia, nós vivemos uma situação de extremos. Veja exemplo da situação da menina de 10 anos estuprada e que foi fazer o aborto e toda a celeuma que isso causou nas redes sociais. Nós podemos usar a tecnologia para o bem ou para o mal. Nós podemos usar tudo que nós temos para nos desenvolvermos ou para nos aniquilarmos. Nós podemos usar tudo isso para que nós tenhamos a certeza das nossas verdades, e as nossas verdades não podem, de forma alguma, imputar aos outros as mentiras, ou que os outros sejam mentirosos. Nós precisamos sair, antes de tudo, da binariedade, o bom ou o mal, o homem e a mulher,
o feio, o bonito, o branco, o preto. Nós precisamos respeitar as diferenças. E isso a universidade nos propicia não na sala de aula, nos propicia para além da sala de aula. Nós precisamos compreender essa universidade do ponto de vista da sua pluralidade. E aí eu digo não só aos alunos, mas também aos professores, também aos técnicos, ou seja, todo o corpo que funciona na universidade. Por quê? Porque se nós não tivermos essa visão de respeito, de observação, para além da diferença, para além da binariedade, nós vamos ser, com certeza, superados pela inteligência artificial, pelas tecnologias. Por isso, eu conclamo todos nós a que nós possamos compartilhar as nossas vivências, compartilhar as nossas experiências, para que nós possamos juntar forças, para que nós possamos superar ainda mais a nossa humanidade e desenvolvermos ainda mais enquanto seres humanos aptos à transformação. E uma transformação que só existe do ponto de vista da fraternidade, do ponto de vista das emoções, do ponto de vista da paixão. Por isso, nós precisamos vivermos preparados do ponto de vista das hard skills, mas também nós não podemos deixar de conviver, de viver a universidade para além dos muros, para além da sala de aula, para que não sejamos, como diz a letra, apenas mais um tijolo no muro. Perceba que nós podemos mais, nós precisamos mais, nós queremos mais. Isso, então, é a mensagem que eu queria passar para vocês. Muito obrigado, espero ter cumprido, professora Heloísa, Maria Auxiliadora, Priscila e Matheus, a missão que me foi incumbida. Por isso, retorno a palavra. Muito obrigada, professora, excelente fala. Que bom que o senhor conseguiu terminar, né? A tecnologia hoje nos sabotou muito, mas, felizmente, a gente conseguiu dar a volta e contornar isso. Muito obrigada pela sua contribuição. As perguntas ficam para o final, eu já avisei no chat para os alunos. E agora nós temos a fala do Jefferson. Jefferson, eu vou passar o microfone para você. Esteja à vontade, você tem 15 minutos e a gente vai cuidando aqui, tá bom? Tá ok, vocês estão me ouvindo? Falem sim aí no chat para eu poder saber, para a gente poder fazer também o compartilhamento. Beleza. Vou compartilhar aqui os slides, só um minuto. A tecnologia é boa, mas a gente tem que dominar ela, né? Só um segundinho. Estão vendo a apresentação? Legal, vamos lá então. Bom dia a todos, é com grande satisfação que cumprimento os painelistas dessa mesa virtual, em especial o meu eterno professor de Direito Civil, Kleber Angelucci, professor que conheço há mais de 10 anos, quando da minha graduação em Direito. Um grande e afetuoso abraço para a minha amiga professora Heloísa Portugal, pelo convite para aqui estar e falar um pouco com vocês sobre o problema da dissertação, né, que eu trato no mestrado, pela Universidade de Marília, que é a telemedicina e os seus entraves normativos jurídicos. No caso, um enfoque maior sobre os seus desafios profissionais. Pois bem, com a Covid, né, se escuta falar tanto de telemedicina, mas o que é, né, de fato, a telemedicina? Né? E aí, nós iniciamos a busca por compreender a telemedicina com a resolução do Conselho Federal de Medicina, a de número 1643, de 2002, onde, em seu artigo 1º, menciona que a telemedicina é o exercício da medicina através da utilização de metodologias interativas de comunicação audiovisual e de dados, com o objetivo de assistência, educação e pesquisa em saúde. Veja bem, metodologias interativas. É certo que a telemedicina ela é muito mais do que mera interatividade, sendo essa definição, apesar de vigente, bastante ultrapassada, quando consideramos a telemedicina em seu mais alto grau de funcionalidade. Houve, em 2018, uma tentativa de regulamentar a telemedicina no Brasil, ampliando-se o rol de atividades médicas remotas. Todavia, poucos meses depois, a resolução foi revogada, sob a argumentação de que haveria necessidade de maior discussão sobre o assunto com as entidades representativas da classe.
Ocorre que com a crise provocada pela pandemia, o assunto voltou com força e com ele a aprovação da Lei 13.989 desse ano, autorizando provisoriamente a telemedicina em rol de atividades mais abrangentes para os fins de assistência, pesquisa, prevenção de doenças e lesões e promoção da saúde. Em consulta pública, nós tivemos aqui o professor Shen, né, na Câmara dos Deputados, que foi realizada esse ano. Ele é professor titular da Universidade de São Paulo, atuante na telemedicina há mais de 20 anos no Brasil, e trouxe uma definição simples, porém bastante atual. Menciona o professor que, em seu conceito melhor, a telemedicina ela é a ampliação da capacidade dos médicos de prover serviços de qualidade usando tecnologias conectadas. E o que isso significa? Que a telemedicina é um método, e como tal, pode ser empregado nos atos médicos desde que sejam utilizadas tecnologias conectadas, remotamente para o alcance dos fins típicos da atividade profissional dos médicos. Explico. Se a consulta ela é um ato médico e eu, médico, através de dispositivos tecnológicos, WhatsApp, Skype, Google Meet, consigo realizar um ato de consulta através dessas tecnologias, eu estou frente a uma teleconsulta. Se eu, médico, manipulo um robô da cidade de São Paulo, cujos braços mecânicos respondem ao meu comando lá no Acre, fazendo um procedimento cirúrgico em alguém, eu estou diante de uma telecirurgia, e assim por diante. Entendido o que de fato é telemedicina, né? Então, vamos aqui pontuar alguns desafios que eu trouxe para a discussão hoje. Então, no dia de hoje, eu resolvi trazer, então, para a discussão alguns dos desafios profissionais principais da telemedicina. São eles: 1. A preocupação relacionada com a oferta dos serviços médicos para a população, e com isso, a ideia de prevalência da igualdade de acesso à saúde. Os entraves normativo e jurídicos existentes, a formação médica no Brasil e o viés do empreendedorismo no mercado de trabalho. Então, vamos esmiuçar cada um deles ao longo dessa explicação. O primeiro, e no meu ponto de vista, ele é o mais importante, é a funcionalidade que a telemedicina tem para romper fronteiras geográficas nessa imensidão de terras que é o nosso Brasil. Assim, cumpre o dever essencial do artigo 196 da Constituição, no sentido de dar garantia de acesso universal à saúde, equalizar as possibilidades de prevenção, proteção e promoção da saúde a toda e qualquer pessoa, desde o paulista, o mato-grossense, até aquele que se encontra nos povoados mais distantes dos grandes centros. E uma triste realidade nos assola, né? É a realidade da demografia médica, que é heterogênea, ou seja, os profissionais eles optam por trabalhar em centros mais desenvolvidos, com mais recursos. E a consequência é a falta de médicos em locais mais desafortunados. No primeiro gráfico temos a grande diferença. Enquanto mais da metade dos médicos se encontram na região sudeste, 55%, apenas 4% estão na região norte. No segundo gráfico está a proporção de pessoas por cada médico, enquanto no sudeste o número é de um médico para atender 328 pessoas, na região norte nós temos um para atender 873. Mesmo nas regiões mais pobres, a opção por profissionais por se situarem nas capitais mais desenvolvidas torna a diferença desta oferta de atendimento médico ainda mais contrastante. Veja, enquanto na capital de Roraima temos um médico para atender 525 pessoas, no interior o número é de um médico para 10.584 pessoas. Sergipe, 179 pessoas para um médico na capital, e no interior é 1 para 5.638. No Amazonas, um médico para 8.050 pessoas no interior. Amapá, um médico para 8.354 no interior. Deste modo, além de romper fronteiras, a telemedicina funciona como um elemento de aproximação dos centros especializados, geralmente situados nas capitais, para a população que vive em locais mais distantes. O segundo entrave são os normativos e os jurídicos. No que toca o normativo,
temos a grande guerra entre os limites impostos pela ética médica e o direito fundamental à saúde. Uma das razões para que a telemedicina não vá para frente é a justificativa de que é necessária a presença física e o contato entre médico e paciente. Para exames de anamnese, por exemplo, dentre outros. Na contramão, nós temos o dever constitucional de garantir a universalidade e a integralidade dos serviços de saúde à população. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro ele já decidiu que entre a ética e o direito à saúde, o direito fundamental, ele há de prevalecer. No que toca aos entraves jurídicos, nós temos uma gama imensa de questionamentos, até porque a autorização provisória não foi capaz de contemplar todas as janelas que se abrem a transgressões de direitos. Desse modo, nós temos inúmeras inquietudes. Por exemplo, no direito tributário. Em sendo a teleconsulta uma prestação de serviço, caberia a cobrança do imposto sobre serviços, o ISS? E se cabe, qual município tem o direito de cobrar? Aquele onde o médico está ou aquele onde a pessoa recebeu o serviço de consulta remota? No tocante ao direito do consumidor, a informação clara, verdadeira e completa, ela é fundamental para que o paciente tenha consciência sobre a sua doença e possa escolher o melhor tratamento para si. Inclusive o direito de nem tratamento fazer diante dos riscos que se apresentam. No direito civil, como fica a questão da responsabilidade civil por erro médico praticado em telecirurgia, por exemplo? No processo civil, que juízo será competente para decidir as causas que vierem? No internacional, no direito internacional, o fato de a telemedicina possibilitar o rompimento dessas fronteiras geográficas permite que estrangeiros aqui exerçam a telemedicina? E as tutelas fundamentais de proteção dos brasileiros? Pode, então, a telemedicina transpor barreiras jurídicas? Enfim, esses e outros tantos questionamentos jurídicos, eles integram a pesquisa que desenvolvo. Óbvio que não teríamos tempo suficiente para, em pouco tempo, debater sobre esses relevantes assuntos, mas quem sabe para uma outra oportunidade possamos levar esses questionamentos mais adiante. O terceiro desafio profissional, ele demanda a questão da formação médica. Pesquisei a matriz curricular de 140 universidades brasileiras e apenas em 3 delas a telemedicina é oferecida como uma disciplina optativa ainda. Considerando que a sociedade como um todo, incluídos aqui os próprios médicos, eles estão integrados no contexto informacional virtualizado, deva a telemedicina ser incluída como obrigatória nos cursos de formação, preparando os profissionais aos desafios do seu ofício nesse ambiente promissor, mas ao mesmo tempo perigoso. Sendo assim, até a questão da ética deve ser analisada sob o enfoque das tecnologias. Por isso que eu clamo por uma bioética médica digital. O quarto, e o último desafio é tornar a implementação da telemedicina de considerável custo-benefício, sendo vantajosa tanto para médicos quanto para pacientes. Estudos apontam que determinados projetos resultaram positivo nesse aspecto. Inclusive, o auxílio da inteligência artificial, ela é capaz de trazer diagnósticos semelhantes aos praticados pelos profissionais especialistas, com a vantagem de ser muito mais ágil. Em 2019, o mercado de telemedicina ele foi de 45 bilhões de dólares e a Covid-19 elevou essa estimativa de crescimento para, em 2026, 175 bilhões de dólares. E essas então aqui foram as considerações iniciais. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de confiar, deixar o meu contato para quem tiver interesse, que possamos construir pontes para fortalecer e defender a implantação da telemedicina definitivamente no Brasil, com toda a potência que tem para ampliar o acesso à saúde. Até porque o direito à saúde é mais do que uma garantia, é um valor intimamente ligado à dignidade da pessoa humana, promotor do direito mais valioso que temos, que é o direito à vida. Muito obrigado. Muito obrigada, Jefferson, muito esclarecedor, né? Um assunto tão necessário, principalmente nos dias que nós estamos vivendo agora, em meio a essa pandemia, e com todas as dificuldades de locomoção que muitas pessoas têm, né? Principalmente as pessoas mais idosas, que além de terem mais risco, têm a dificuldade de locomoção. Nós vamos dar sequência ao nosso painel com a professora Priscila Balderrama. Priscila, a palavra está contigo agora. Priscila, Keila, bom dia, tudo bem? Eu e a professora Juliana, nós estávamos inclusive conversando
porque a fala dela vai ser justamente sobre telemedicina, então que de repente ficaria, né, para a gente já pegar um gancho, ficaria mais interessante ela fazer a apresentação dela, né, e depois eu falar da clínica, pode ser? Opa. Claro, professora, pode ser sim. É só vocês trocarem aí. Então, professora Juliana. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar todos os organizadores do evento, todos os meus colegas, professores e alunos também, que se encontram assistindo, né, a esse nosso debate. Dando continuidade aí, né, à fala do Jefferson, né, parabenizo o Jefferson, né, pela explanação, que vai ao encontro, inclusive, do que eu estarei falando aí com o público, com todos, sobre o telesaúde, né, a telemedicina se inclui no telesaúde, né, então é um dos aspectos do telesaúde. Eu vou projetar aqui a minha apresentação. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim, tá ok. Bom, então, né, existem muitos conflitos hoje em relação aos conceitos, né, muitas vezes há confusões em se falar em telesaúde, telemedicina, utiliza-se, né, as terminologias como sinônimos, muitas vezes, né, até mesmo na literatura nós encontramos algumas vezes esse tipo de confusão, né, esse tipo de conflitos nas definições. Porém, né, o que a literatura nos traz é que a telemedicina, né, como o Jefferson trouxe para a gente, está mais relacionado à prática médica, na prestação de serviços médicos por meio de tecnologias de informação e comunicação, enquanto que a telesaúde já traz uma perspectiva mais ampla, né, que visa não somente a prestação de serviços, né, de teleconsulta, de telemedicina, mas há várias outras modalidades presentes no telesaúde que têm como objetivo impactar não somente esse atendimento, essa assistência, né, no relacionamento médico-paciente, mas as práticas de trabalho e as estruturas organizacionais dos serviços de saúde no Sistema Único de Saúde brasileiro. Então, telemedicina encontra-se dentro da telesaúde, né, e nós vamos falar um pouquinho sobre como funciona a telesaúde, né, e o que tem regulamentado a telesaúde no Brasil. Bom, então, telesaúde, né, ela traz diversas aplicações, não somente a teleconsulta, né, ou telemedicina, né, que o Jefferson trouxe para a gente. Então, a gente tem aí a teleconsultoria, nós vamos falar um pouquinho de teleconsultoria, né, que no Brasil, né, no Sistema Único de Saúde, ela é feita por meio de consultas de profissionais da atenção básica, a profissionais que são cadastrados no sistema de teleconsultoria, telediagnóstico, né, onde esses profissionais podem encaminhar resultados de exames para que sejam feitos laudos, né, conhecido como telediagnóstico, em outros locais do Brasil por outros profissionais. Daí nós temos o telemonitoramento, né, hoje durante a pandemia de Covid-19, que se faz através do monitoramento mesmo, né, por tecnologias dos casos, dos contatos de pacientes, a teleregulação, que visa a organização dos serviços como um todo, né, então a teleregulação, ela já funciona muito bem no Brasil, ela é feita, existe inclusive um médico teleregulador, né, que está
recebendo, né, ele recebe os atendimentos e regula dentro do sistema, para o âmbito hospitalar, né, para atenção aí secundária e terciária. E a teleeducação, que é feito por meio de tecnologias também, né, que nós trabalhamos com a produção de material educativo, cursos por meio de tecnologias, vídeos curtos, webconferências com profissionais de saúde. A segunda opinião formativa já traz uma estrutura mais de uma resposta sobre um problema de saúde ou uma questão relacionada à organização dos serviços, por exemplo, de uma forma, através de uma resposta mais científica, por meio da literatura e de evidências científicas. E a teleconsulta, que seria o que o Jefferson trouxe para a gente, né, que estaria mais voltada para o atendimento médico ou a telemedicina. Então, nós podemos observar que a telesaúde, ela é mais ampla do que a telemedicina. E qual é a relevância, então, da telesaúde, né? O Jefferson trouxe um pouquinho, né, sobre essas disparidades no atendimento médico no Brasil, e, de fato, não só no atendimento médico, né, mas em diversas outras, na verdade, no acesso a informações também em saúde, né, nós temos também um atendimento não somente médico, mas de outros profissionais de saúde, que poderiam, né, maximizar ali a atuação do sistema de saúde, o compartilhamento de informações entre esses profissionais, reduz os deslocamentos, né, para o centro também. Agora, durante a pandemia, a gente tem visto a importância, né, da redução desses deslocamentos, mas pensando principalmente em reduzir as iniquidades de acesso, pois nós sabemos que há muitas diferenças aí, como o Jefferson nos trouxe, de acesso a serviços e atendimento em saúde. Então, nós sabemos que a partir do telesaúde, né, pessoas de regiões, né, muito distantes do nosso país poderiam ter acesso a serviços, né, e atendimento. Vocês estão me ouvindo? Oi? Eu acho que tem um microfone aberto, está dando um pouco de interferência. Acho que é de Yasmin. Bom, então, o telesaúde no Brasil teve início nas universidades federais, né? Começou com alguns núcleos em algumas universidades federais e hoje foi regulamentado, né, a partir de 2011, né, através de um programa de telesaúde, que hoje tem se expandido e tem contado com a participação de todos os estados brasileiros. Então, existem núcleos de telesaúde, né, espalhados em todos os estados no nosso país. No Mato Grosso do Sul, né, o núcleo de telesaúde encontra-se vinculado à Secretaria Estadual de Saúde, né? Essa é a página do telesaúde do núcleo do estado, vou mostrar aqui para vocês. Na página do telesaúde existem ali diversos conteúdos, materiais educativos, web aulas. Então, pela página do telesaúde, a população tem acesso, os profissionais de saúde e os profissionais da atenção básica, eles são capacitados para entrar em uma área restrita e registrarem ali as suas dúvidas, as suas perguntas, que seriam as teleconsultorias. Eles encaminham aos profissionais que encontram-se cadastrados no núcleo, né, como teleconsultores, e eles têm aí ali uma troca de informações, né, esses profissionais podem estar respondendo, são profissionais qualificados, né, para responder essas dúvidas dos profissionais da atenção básica, das unidades, né, de saúde, da atenção básica no nosso estado. Então, hoje já encontram-se ali várias perguntas e vídeos curtos que foram produzidos
pela nossa unidade de telesaúde aqui do campus de Três Lagoas. Nós firmamos recentemente um acordo de cooperação com o núcleo, né, do estado do Mato Grosso do Sul, um núcleo que é habilitado para realizar as ações de telesaúde no Brasil, segundo o programa Brasil Redes, né, e esse é o fluxo, existe a coordenação do Brasil Redes, a coordenação estadual, o comitê gestor estadual e o núcleo. Nós fizemos o acordo de cooperação com a Secretaria Estadual e o nosso vínculo encontra-se junto ao núcleo técnico-científico, né? Existe também uma colaboração com a Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas, à medida que nós priorizamos o atendimento de teleconsultoria às unidades da atenção básica do município de Três Lagoas, né? Então, nós estamos atuando, né, a partir do cadastro de vários docentes dos cursos de medicina e de enfermagem. Eles foram cadastrados no sistema do Estado como teleconsultores, e eles hoje estão desenvolvendo atividades junto ao núcleo do Estado e também em colaboração, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Atualmente, a nossa unidade de telesaúde encontra-se na seção clínica Escola Integrada, né? Nós temos ali uma sala, um laboratório, que atualmente nós estamos atuando, né, nós estamos num número reduzido, mas pretendemos integrar as ações do telesaúde à clínica escola, né? Nós estamos atuando a partir de um projeto que foi aprovado no edital Covid, né, um projeto voltado, né, um projeto direcionado à questão da pandemia da Covid-19. Temos desenvolvido diversas ações, né, voltadas aí para a prevenção, para o controle em relação à Covid-19. Bom, nós atualmente, né, o Jefferson trouxe aí a questão da telemedicina, porém, o núcleo do Estado, e não somente o núcleo do Estado, né, mas em vários outros estados no Brasil, não tem desenvolvido a questão da telemedicina ou a teleconsulta propriamente dita, né, Jefferson? Nós sabemos aí que a regulamentação da telemedicina é algo muito recente, né? A regulamentação, ela foi autorizada agora numa situação excepcional por conta da pandemia. Então, o Conselho Federal de Medicina, né, tem autorizado numa situação excepcional, somente durante o período em que, né, perdurar aí a pandemia de Covid-19, e então ainda são muitos os desafios para a regulamentação desse atendimento de telemedicina. E neste momento, a telesaúde, no estado do Mato Grosso do Sul, tem atuado, né, segundo o Programa Nacional, né, do Telesaúde Brasil Redes, com as seguintes atividades que nós também, professores do campus de Três Lagoas, temos atuado, né, juntamente ao núcleo do Estado. Nós temos atuado em ações de teleconsultoria, onde os nossos professores, não somente médicos, mas enfermeiros, farmacêutico, psicólogo, eles foram cadastrados junto ao núcleo, e hoje eles recebem, por meio do sistema do núcleo do Estado, as dúvidas de profissionais de saúde da atenção básica. Elas chegam no sistema. Então, são dúvidas relacionadas à prática mesmo nas unidades básicas de saúde. Eles encaminham algumas vezes alguns resultados de exames, informações clínicas, e os nossos especialistas emitem a resposta via sistema. Vale ressaltar que as nossas atividades encontram-se vinculadas à questão da formação, da extensão, na verdade, por meio de uma ação de extensão, mas pretendemos que isso seja incorporado como ensino também. A Priscila depois vai falar um pouquinho da clínica, e os nossos alunos, atualmente apenas os alunos do curso de medicina, têm atuado na redação dessas respostas juntamente com os especialistas. Então, a nossa atuação junto ao núcleo tem sido muito relevante, porque
ela também visa a formação do acadêmico de medicina e enfermagem, que poderá ser um futuro teleconsultor. A teleconsultoria ela é exercida como uma ação remunerada, né, no sistema de telesaúde. Os nossos profissionais, não são remunerados à medida que nós temos um acordo de cooperação, que eles exercem essas atividades por meio do projeto de extensão e futuramente por meio da clínica integrada como um projeto de ensino. Nós temos também as ações de telediagnóstico, que atualmente no município de Três Lagoas nós estamos somente com telediagnóstico em dermatologia. Então, a dermatologista, nós temos uma dermatologista docente do curso de medicina, que está participando e será capacitada para poder atuar no telediagnóstico em dermatologia, né? Nós estamos ainda nesse processo. A segunda opinião formativa, que é uma resposta com base em evidências científicas, também nós estamos abertos a realizar esse tipo de trabalho, né, que se chama SOF, conhecida como a SOF. No momento, nós temos respondido perguntas frequentes. Então, aquelas perguntas que os profissionais da atenção básica têm realizado com frequência no sistema, elas são inseridas na página do núcleo e elas ficam as respostas ficam acessíveis a todos aqueles que acessarem a página, né? Então, nós temos feito um trabalho de responder perguntas frequentes, então é uma produção técnica que a nossa unidade tem feito junto à Secretaria Estadual. Na teleeducação, nós estamos participando da construção de um curso, né, um curso por meio de tecnologias, né, que nós vamos ofertar para os profissionais da saúde da família. Nós também produzimos diversos vídeos curtos, né, que estão disponíveis, inclusive, na página do Telesaúde do Estado do Mato Grosso do Sul. Nós temos também, nós temos recebido alguns convites, estamos nos organizando para realizar também webconferências com os nossos profissionais docentes aqui da unidade. Bom, hoje, né, vou falar primeiramente dos desafios do telesaúde no campus de Três Lagoas, né, seria a organização, primeiramente, do telesaúde vinculado às atividades da clínica. Então, é uma proposta que foi feita desde o início, que a gente possa trabalhar telesaúde vinculado à clínica. Eu e a professora Priscila já temos pensado em algumas estratégias. A questão do tempo de respostas às teleconsultorias, né? As teleconsultorias, elas funcionam de forma assíncrona. Então, o pedido, a consulta do profissional da atenção básica chega pelo sistema e nós temos 72 horas para responder. Contudo, nós temos uma dificuldade nesse tempo de resposta à medida que o nosso aluno participa da construção dessa resposta e o profissional docente, médico ou profissional de saúde precisa inserir a resposta, corrigir e inserir a resposta no sistema, né? Mas nós temos uma dificuldade pensando nos dias que esses docentes atuam, principalmente os profissionais médicos, que são profissionais, a maioria com contrato 20 horas na universidade. Então, nós estamos nos organizando para cumprir o tempo de resposta às teleconsultorias. Nós também temos como desafio ampliar o nosso quadro de teleconsultores, né? Atualmente, nós temos um grande número de médicos, mas existe sim a possibilidade de incluirmos o maior número de profissionais de saúde de outras áreas. A continuidade dos nossos bolsistas, como iniciou através de um projeto de extensão, nós temos essa dificuldade de dar continuidade e pensamos aí no futuro programa institucional para que seja mantido ali esse fluxo dos nossos bolsistas. A instalação de equipamentos, né, nós recebemos aí da reitoria 15 computadores, e no momento, nós instalamos apenas 2, nós estamos nesse processo de organizar a instalação dos equipamentos na clínica, e pensarmos em projetos de pesquisa em comum, nós também já estamos trabalhando em alguns deles,
junto ao Estado e junto ao município. Em relação aos desafios para a telesaúde como um todo no Brasil, primeiramente a gente percebe que a questão da tecnologia, nós estamos aí com alguns problemas na transmissão, né, como vários de vocês já comentaram, a tecnologia, ela nos ajuda, mas muitas vezes ela traz alguns desafios. E quando a gente fala de telesaúde, né, onde as atividades são fundamentadas nas tecnologias de informação e comunicação, é preciso um investimento nessas questões, né, envolvendo essas tecnologias. A teleconsulta, como eu acredito que o Jefferson já falou bastante sobre essa questão da teleconsulta, mas é um grande desafio, né, a ser incorporado ao programa Telesaúde Redes, né, do Ministério. Nós ainda, eu acredito que pós-pandemia, né, haja possibilidade de serem, dessa portaria ser ampliada do Conselho Federal de Medicina, considerar, sim, algumas ações de teleconsultoria, de teleconsulta, telemedicina no nosso país, né? Existem vários desafios quando a gente fala de teleconsulta, né? Houve, inclusive, uma proposta de uma resolução do Conselho Federal de Medicina que recebeu tantas... como se diz, eles fizeram, teve tantos comentários, tantos pedidos de adequação, que ela foi revogada, inclusive, né, isso anteriormente aí ao período de pandemia, porque são inúmeros os desafios relacionados à confidencialidade, à segurança, né, por isso que hoje nós trabalhamos de forma assíncrona, né, que seria mais seguro em relação a essas questões. Os desafios em relação às prescrições, nós vemos que hoje, em meio à pandemia, isso tem sido um desafio, né? Como o Jefferson disse, a questão do diagnóstico, que muitas vezes é necessário, sim, um contato, a questão da semiologia, do exame físico, que é necessário, sim, em muitos casos, né? E a questão da própria capacidade de comunicação desse paciente, né? Como que seria aplicado a pacientes com distúrbios cognitivos? Então, são inúmeros os desafios para se incorporar, de fato, a telemedicina ou teleconsulta ao programa Telesaúde no Brasil. Bom, era isso que eu gostaria de compartilhar com todos, né? Nós temos aí as nossas redes sociais, quem quiser conhecer um pouquinho mais do que nós temos desenvolvido na unidade de telesaúde do campus, fiquem à vontade para nos seguir através das redes sociais, eu estou à disposição também para esclarecimento de dúvidas. Muito obrigada, professora Juliana. Opa, meu microfone está ligado, se eu confirmar. Muito obrigada pela sua fala e pelas informações tão úteis sobre o trabalho que está sendo feito aqui na nossa cidade, no nosso campus, e como isso é necessário, né, para os alunos de medicina, de enfermagem, e para nós, da comunidade também, né, para entendermos um pouco melhor. Agora eu vou chamar a professora Priscila, para dar sequência à sua fala, né, que a gente fez uma inversão aqui. Professora, o microfone é seu. Professora Juliana, tire a sua apresentação do ar, por favor. Bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo? Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer, né, então, a professora Heloísa por esse convite. Ela me convidou para falar um pouquinho sobre a Clínica Escola Integrada. Meu nome é Priscila, para quem não me conhece, né, acho que tem muitos alunos que não são, né, do curso de medicina, que é o curso que eu dou aula aqui na UFMS. Meu nome é Priscila, eu sou enfermeira, eu sou professora na área de saúde coletiva, e eu estou responsável, né, pela Clínica Escola Integrada, que é um projeto que a gente tem em andamento, né? Não sei se todos conhecem, a Clínica Escola, ela vai funcionar lá no Campus 1, tem muitos alunos que são do direito, né, próximo lá onde tem
o escritório, né, da assistência jurídica, do lado do professor Evandro. Bom, pessoal, a professora Juliana falou bastante, né, da questão da telesaúde, e assim, como tem muitos alunos que não são da área da saúde, eu não sei se de repente seria interessante, até para explicar, né, qual que é a função da Clínica Escola Integrada, explicar um pouquinho para vocês a questão da organização do sistema de saúde, né? Quando eu falo de organização de sistema de saúde, eu não estou falando especificamente do sistema de saúde brasileiro, do SUS, né, mas como se configuram os sistemas de saúde, né? Então, a gente tem os serviços de atenção primária, que são aqueles serviços de porta de entrada, a gente chama popularmente de postos de saúde, tá? Mas que são os serviços que internacionalmente eles são reconhecidos como os serviços que precisam estar acessíveis a toda a população e os serviços que devem resolver até 85% dos problemas de saúde das pessoas, né? A gente vem falando muito sobre essa questão de acesso, Jefferson falou sobre acesso, a professora Juliana falou sobre acesso, então a gente tem que pensar que dentro da organização do sistema de saúde, a gente precisa ter serviços de atenção primária, porque eles são serviços aptos a resolver até 85% dos problemas de saúde, certo? Depois a gente tem os serviços de atenção especializada secundária, que é quando a gente pensa nas especialidades médicas, então a gente pensa em cardiologia, a gente pensa em oftalmologia, a gente pensa em endócrino, em neuro, atendimento ambulatorial, tá? Para fazer uma analogia para vocês, aqui em Três Lagoas é o que a gente chama de Centro de Especialidades Médicas, o CEM, tá? E a gente tem o serviço hospitalar, que é o que a gente chama de atenção terciária, atenção especializada, que é onde são realizados os procedimentos mais complexos, né? Hoje em dia a gente nem fala mais complexo, a gente fala que demanda uma densidade tecnológica maior, porque a atenção primária, ela não é um serviço simples, né? Não é um serviço menos complexo no sentido que o conhecimento que o profissional precisa ter para resolver até 85% dos problemas é um conhecimento que precisa ser muito sólido, muito sedimentado, né? Então, o que é que vai ser a Clínica Escola Integrada? Qual que é o objetivo da Clínica Escola Integrada? A gente quer sim formar profissionais, então a gente vai sim desenvolver ensino, a gente vai sim desenvolver pesquisa, a gente vai sim desenvolver extensão, mas assim, a nossa responsabilidade social enquanto universidade, ela é muito grande, né? Então, a Clínica Escola Integrada, além de favorecer essa formação profissional qualificada, que é o que a gente espera, que os nossos alunos, né, do curso de enfermagem, do curso de medicina, de outros cursos da área da saúde, que de repente a gente venha incorporar, a gente venha ter, né, no nosso campus, que além de que eles tenham uma formação qualificada, que a gente possa dar um retorno para a sociedade, né? Se tem uma coisa que a pandemia mostrou para a gente, eu acho que é essa necessidade de que a gente tenha um sistema de saúde universal, um sistema de saúde robusto, um sistema de saúde acessível, né? Que dentro da nossa política de proteção social, né, a gente optou, né, a partir da Constituição de 88, a gente optou por ter um sistema público de saúde, um sistema universal que seja acessível para todas as pessoas, a gente tem que, de fato, implementar. E para que, de fato, a gente consiga implementar, a gente tem que formar os nossos profissionais para trabalharem nesse sistema de saúde. E a gente só vai conseguir ter uma formação para que o profissional atenda dentro do sistema de saúde, se ele realmente for formado nessa perspectiva, né? Então, assim, dentro da Clínica Escola Integrada, além das especialidades básicas, né, que são pediatria, ginecologia e clínica médica, a gente vai ter também a atenção especializada, que, como eu expliquei no começo para vocês,
são as especialidades de atendimento ambulatorial, então cardiologia, endocrinologia, neurologia, a gente vai ter atendimento de enfermagem também, então hoje dentro da organização do sistema de saúde, existe a consulta de enfermagem, os programas que são desenvolvidos pelos profissionais de enfermagem, principalmente no sentido de ações de educação em saúde, né? Então, todas essas ações, elas serão realizadas pela clínica escola, tanto no sentido de ensino, quanto no sentido de pesquisa e de extensão. E, por que não, a gente pensar numa possível integração com outros cursos que não necessariamente sejam da área de saúde, né? Se a gente for pensar, por exemplo, né, na questão do direito, tem muito aluno do direito aqui, a gente sabe que a judicialização da saúde, infelizmente, hoje é uma dos meios que as pessoas se utilizam para ter acesso a serviços e procedimentos que muitas vezes elas não conseguem ter, porque o nosso sistema de saúde, embora, né, na Constituição, legalmente, ele seja um sistema de saúde universal, a gente sabe que existem alguns gargalos no SUS, né? Principalmente em relação à atenção especializada. As políticas de saúde, a gente pode pensar que dos anos, do final da década de 90, anos 2000, acho que a expansão dos serviços de atenção primária foi muito grande no nosso país, né? Então, assim, década de 90 surgiu, que a gente chama, né, na época chamou de Programa de Saúde da Família, hoje é a Estratégia de Saúde da Família, que é o modelo preferencial de atenção básica ou de atenção primária que a gente tem dentro do SUS, e ele expandiu muito, né, a partir da década de 90, então, assim, a gente não tinha dentro do nosso país atenção primária acessível a todas as pessoas, né, e hoje a atenção primária, ela já é mais acessível, mas a atenção especializada, ela ainda é um gargalo. Então, a clínica escola, ela vai colaborar no sentido, né, de trabalhar, de formar essa questão da atenção especializada. E também em parceria, né, com a professora Juliana, né, essa questão do telesaúde, o que a gente pensa, né, em fazer é inserir os alunos, né, no momento que eles estiverem em aulas práticas, né, ou em estágio supervisionado, né, tanto de enfermagem quanto de medicina, que eles também consigam ter essa formação para lidar com as tecnologias, né? Então, que dentro da atividade lá de ensino, da aula prática, que ele também participe, né, da construção de uma segunda opinião formativa, de uma atividade de telediagnóstico, que ele também tenha essa habilidade, essa capacidade de trabalhar com essas novas ferramentas. Se bem que a gente sabe que os nossos alunos, hoje em dia, eles são extremamente tecnológicos, eles dão de 10 a 0 na gente em termos de tecnologia, né? Isso também foi uma coisa que a pandemia mostrou pra gente. E o projeto, ele está em andamento. A gente vai ter, na verdade, 12 consultórios, que são consultórios que vão ser utilizados tanto pelo curso de medicina quanto pelo curso de enfermagem. A gente vai ter uma sala de pequenas cirurgias são os procedimentos ambulatoriais, né? Então, fazer uma sutura, tirar uma pinta, um problema de unha encravada, pequenas cirurgias, coisas simples. A gente vai ter 2 salas de curativo, a gente vai ter um consultório específico para enfermagem, a gente pretende ter no futuro uma farmácia, a gente vai ter uma sala de esterilização também, para o processamento dos materiais que a gente vai utilizar lá na clínica escola, além, né, dessas atividades de atendimento médico e de enfermagem.
também teremos o desenvolvimento, né, a gente já tem pactuado isso, de um projeto de extensão, que é um projeto de extensão de práticas integrativas. Então, as professoras que realizam essas atividades de práticas integrativas, elas vão desenvolver o projeto de extensão delas lá na clínica escola. E os principais desafios, né, que a gente tem em relação à clínica escola e à efetivação desse projeto agora, né, é realmente conseguir finalizar a reforma do espaço físico para a gente conseguir inserir os nossos alunos. Nós temos no curso de medicina uma entrada anual de 60 alunos, né? Nós temos aqui em Três Lagoas, dentro da rede pública, 15 unidades básicas de saúde, né? Além do Hospital Auxiliadora, que é um hospital que também está atendendo os nossos alunos para estágio, né? Estágio dos 2 últimos anos, e em menor volume, né, de atendimentos, a gente também tem o SEM, que em algum momento está sendo utilizado para a formação dos nossos alunos, né? Mas a clínica escola, ela com certeza vai ser um ganho muito grande, tanto para os cursos da área da saúde, quanto para a sociedade, né? E assim, pensando na questão de fixação de médicos também, porque a gente pretende futuramente, né, com a clínica funcionando, né, e com a parceria, né, com a Secretaria da Saúde estando mais robusta, porque a gente precisa que isso se efetive, se concretize de fato, de ter um programa de residência na área de saúde da família, né, como eu expliquei para vocês, é a estratégia de atenção básica preferencial, né, dentro do nosso sistema de saúde, e que a gente consiga fixar profissionais, né, porque ter um programa de residência é uma estratégia de fixar profissional, e Mato Grosso do Sul, a gente sabe que é um dos estados que não tem tantos médicos por habitante quanto as cidades, né, de repente, da região sudeste. E seria uma estratégia muito eficiente para a gente tentar fixar os nossos alunos aqui dentro do estado. E seria isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Muito obrigada, professora. Obrigada por nos agraciar essa manhã com essas informações e contar um pouquinho do que está acontecendo lá no Campus 1, que muitas vezes a gente fica... Quer dizer, nós estamos agora isolados pela pandemia, né? Mas no decorrer da vida a gente passa tanto tempo no Campus 2 que a gente acaba esquecendo de olhar para o Campus 1. Mas muito bom saber que a clínica já está em andamento e que logo nós teremos um espaço, né, para atendimento. Agora eu quero chamar o professor Evandro, né, dar a palavra a ele para a gente fazer a nossa última fala do painel. E, em sequência, nós vamos abrir para perguntas, tá bom? Professor Evandro. Olá. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite que foi feito para falar com vocês nesta manhã. Fico feliz de compor um painel em que profissionais de enorme relevância no nosso cenário, na nossa região, principalmente, e com o conhecimento que tem, com o trabalho que desenvolve, né, num momento difícil. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. A mim fica difícil falar um pouco, ser o último a falar, quando passo por pessoas que já fizeram apresentações tão excelentes. E eu fico até com um pouquinho acanhado. Eu vou compartilhar com vocês, né, apenas um roteirinho aqui, tá? Para que vocês consigam, então, entender um pouco do que eu vou dizer. Coube a mim falar sobre tecnologia.
professor Evandro está anos-luz atrás dos nossos alunos. Me perdoe, então eu vou apenas falar com vocês, e qualquer dúvida, vocês podem, então, perguntar, tá bem? Bom, pessoal, coube a mim, então, dizer sobre o que venha a ser, tratar sobre os estágios especificamente, né? Os colegas trouxeram para vocês a atividade profissional, com desenvolvimento. O professor Kleber trouxe uma reflexão muito importante a respeito do processo de educação, né, que tipo de educação nós temos, que tipo de educação já tivemos, e que tipo de educação poderemos ter. A reflexão, ela foi muito importante, e cabe, sim, um momento de debate, um momento de discussão, um momento de reflexão, né? Bem, temos a atividade profissional, mas enquanto alunos, enquanto ainda acadêmicos na universidade. A universidade, ela tem diversas funções, mas dentre as funções que ela tem, uma das mais importantes é formar o aluno com excelência, dar a ele uma formação de excelência. Nessa formação de excelência, que passa pela formação teórica, em sala de aula, obviamente não poderia ficar de fora que ele pudesse ter algum contato com a prática, com a atividade que ele desenvolverá quando ele estiver no mercado de trabalho. Então, para isso existem os estágios, tá bem? Os estágios que são oferecidos, né, e aí também tem que fazer um parênteses. A respeito dos estágios, é preciso observar que cada curso, cada área de formação tem a sua especificidade. Tendo a sua especificidade, então é preciso ter um olhar para o projeto pedagógico do curso em que o aluno está. É o projeto pedagógico do curso quem vai dizer quais são as formas, os meios que serão desenvolvidos dentro deste estágio, se ele será oferecido, em qual semestre, e assim por diante. Existem órgãos reguladores também que tratam sobre o assunto, então devem ser observados. Então, cada um de vocês, os alunos que aqui nos prestigiam, né, com a sua presença, deve buscar, dentro do seu curso, ter conhecimento da forma de desenvolvimento do seu estágio. Mas, basicamente, o que é comum a todos, e a mim coube dizer, apresentar essa questão do estágio de uma forma comum a todos, tá? Esse estágio, ele é um ato educativo, tá? Só que ele precisa ser supervisionado. Esta até é uma imposição legislativa, tá? Se não houver uma situação de supervisão, eu não tenho a caracterização de um estágio. E a supervisão, ela é feita tanto por um professor, um orientador da instituição em que você está matriculado, do curso que você está ligado, quanto a supervisão de alguém que o recebe, nós chamamos o local em que você irá realizar o estágio de concedente, né? Então, lá também haverá um profissional com capacitação que irá supervisionar o trabalho que você vai desenvolver de acordo com um prévio termo de estágio, de um plano de estágio, de atividades que serão desenvolvidas. Então, aqui é necessário que ocorra o acompanhamento, tanto do professor orientador, quanto do profissional que está na empresa. Na UFMS, nós oferecemos estágio nos seus diversos cursos, né? Então, o curso de Direito é um deles. Eu, por exemplo, sou o coordenador do escritório Modelo de Assistência Judiciária, o EMAGE, que fica ali na Capitão Olinto Mancini, frente ao Exército, e sou também o presidente da COI, que é a Comissão de Estágio Supervisionado do curso de Direito, tá bem? Então,
Dentro dessas especificidades, então, a UFMS, ela oferece estágio no curso de Direito, usando como exemplo. Então, professores estarão dentro do escritório modelo de assistência judiciária, em um de seus laboratórios, porque temos mais de uma atividade a ser oferecida para o aluno, não se restringe apenas à judicialização de processos, mas outras atividades também. Então, tem um professor orientador lá, ok? E tem ali uma avaliação que ela é feita a cada 6 meses para verificar se esse aluno cumpriu ou não as atividades que deveriam ser desenvolvidas. Bom, com isso, o estágio, ele pode se desdobrar em estágio obrigatório, isso o projeto pedagógico traz, né, se ele deve ou não existir, então, obrigatório, ou não obrigatório, tá ok? Pode também, então, as duas situações, o estágio obrigatório e o estágio não obrigatório. No curso de Direito, o estágio obrigatório começa no 7º semestre. Nos demais cursos, o projeto pedagógico é quem estabelece esse momento de início. Antes do 7º semestre, quem realiza estágio na forma estágio não obrigatório. Tá, se ele não é obrigatório, eu preciso também ter supervisão? Sim, você precisará estar sob supervisão de um professor orientador e alguém no local em que você desenvolve a sua atividade, tá bem? Se não tiver, você não está realizando estágio, não pode ser aproveitado como estágio. Isso é importante? Muito, muito importante. Por que a razão? Porque na legislação, então nós temos uma lei, que é federal, a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, tá certo? Essa lei, ela regula esse estágio, como ele deve ser desenvolvido, tá bem? Então, ela é a base para que todos os regulamentos de todos os cursos venham observar para, então, a caracterização do estágio. Então, eu coloquei aí no chat, brevemente, né, de forma sucinta, o número da lei, para quem depois quiser consultar, e para os alunos que realizam o estágio, ou pretendem realizar o estágio, os que obrigatoriamente farão estágio, precisam conhecer essa lei, tê-la na ponta da língua, tá bem? Por quê? Se você deixar de observar alguns dos requisitos ali estabelecidos, pode caracterizar vínculo empregatício, tá? Então, há reflexo, tanto para concedente, como para o estagiário. E há também reflexo para a instituição que encaminha o aluno. Por isso, nós supervisionamos todas as atividades que são desenvolvidas, tá bem? Então, no estágio que se realiza, como se trata de uma formação de um ato educativo, e o professor Kleber, no início da fala dele, acredito que vocês tenham acompanhado no início lá no YouTube, aquele momento em que nós saímos da universidade, que nós nos formamos, colamos grau, dá aquele medo terrível, né? E agora? Né? Deixei de ser estudante, agora sou um desempregado, eu vou fazer o quê? Estou sozinho, não tenho mais os meus professores, como eu vou me virar? O estágio propicia uma oportunidade, um momento importantíssimo para o aluno, porque ele vai começar a vivenciar as situações em que ele vai ter no momento do exercício profissional. Então, não importa onde e como você está fazendo o estágio, qual a atividade que você está desenvolvendo. Até um aluno, uma vez,
me questionou, professor, eu estou fazendo estágio no cartório, e lá, professor, poxa vida, eu estou desanimado, não estou contente, eu estou triste. Aí eu achei que era uma coisa e se tornou outra. Lá eu só carrego um carrinho cheio de processo dentro e bato carimbo, não faço mais nada além disso. Eu falei, mas ótimo. Você já aprendeu a bater o carimbo? Você sabe onde bate o carimbo? Você sabe para que serve esse carimbo? Qual a importância desse carimbo? Se não tiver o carimbo, o que acontece? E esse carrinho que você leva para cima e para baixo? Existem responsabilidades? Quais são as suas responsabilidades? Qual a periodicidade? Como é feito isso? Alguém te explicou isso, como isso ocorre? Então, nas mínimas atividades que eventualmente você venha a desenvolver em um local que lhe cede o estágio, aprenda. A partir do momento em que você aprendeu, você já aprendeu o que tinha para aprender e agora já sabe, então agora é um excelente momento de você ir para uma outra etapa, procurar um outro estágio para aprender um outro ato da sua atividade, tá? Então, não menospreze as atividades que eventualmente lhes são conferidas. Muitas vezes, você vai de passo a passo crescendo dentro do lugar que você está. A pessoa ganha confiança em você e percebe que você pode desenvolver atividades mais complexas, e assim sucessivamente. Agora, a questão do estágio também é importante, porque há um período máximo que você deve ficar no local em que você está prestando esses serviços, né, como estagiário, e mais, sendo ele obrigatório ou não obrigatório, a própria lei de estágio diz que ele não pode ser absolutamente gracioso, sem nenhuma contraprestação. Também há obrigações do qual a concedente deve respeitar. Então, tem questão de férias, tem questão de desenvolver, no momento de que você tem que desenvolver determinadas atividades pedagógicas do seu curso, você tem direitos a ter redução de carga horária e assim por diante. Então, dentro desta relação de estágio, você vai crescendo. Quando você deu aquele prazo que a lei, então, estabelece, que o contrato foi firmado, se você fez bem feito, certamente você terá as melhores referências para ir para um outro lugar e aprender coisas novas. Então, procure sempre desenvolver essa atividade na sua capacidade máxima. Faça o melhor que você pode naquilo que lhe foi atribuído e aprenda. Se algo não estiver bem, algo não está indo bem, existe aí, então, a comissão de estágio, tá? Na UFMS, então, ela é determinada, né? Existe uma resolução que trata sobre isso, é a resolução número 107 de 2010, ela é do COEG, tá? Do 16 de junho de 2010, e tem uma questão muito importante. Essa resolução, então, eu vou colocar aqui no chat para vocês, para que depois vocês consultem, porque é importante que vocês também a conheçam. Ela teve alterações, eu vou apenas trazer para vocês o artigo 7º dela, tá? Essa é uma resolução que é da UFMS, as outras instituições também têm, tá ok? Então, cada curso deverá ter uma comissão de estágio, que coordenará os estágios obrigatório e não obrigatório. Então, na UFMS do campus de Três Lagoas, eu sou o presidente da comissão de estágio do curso de Direito, tá bem?
Então, essa comissão, ela verifica as condições de trabalho, o local em que você está desenvolvendo a atividade, se as atividades estão sendo cumpridas conforme o plano de atividades, e assim por diante. E para não delongar demais, tá bem? Como é que eu faço para saber, para entrar em contato com a minha comissão de estágio, porque eu não sei? Bem, existe um link para você acessar na página da UFMS, vou colocar aqui do lado para vocês, deixa eu só abrir aqui para mim, pronto. Neste link aqui, vocês vão encontrar toda a legislação federal e as resoluções da UFMS que tratam sobre estágio, ok? De maneira geral. E ali também existe um espaço no canto direito da página, você vai ter lá COI. Lá embaixo, o último, depois de COI, antes da palavra seguro, você vai ter lá contatos COI, ok? Ali, você tem todos os e-mails de todas as COIs da UFMS. Então, você é só procurar qual é o campus que você pertence, qual é o curso que você realiza, né, que você está matriculado, e você, então, tem o e-mail daquela comissão. A respeito dos presidentes, a lista ela não está atualizada, tá bem? Quem são os seus respectivos presidentes? Pode ser que seja aquele que ali está, né? Pode ser que não seja. Tá, aí eu faço o quê? Envie para o e-mail institucional que o respectivo presidente daquela comissão, ele vai receber e vai responder para você. Só eu sei que não está atualizada, porque, por exemplo, no campus de Três Lagoas, a presidência da qual, como eu disse, está atribuída a mim, mas lá consta o anterior presidente, que era o professor Elton, e o e-mail dele, tá bem? Então, pessoal, como o prazo meu já está indo ao final, e eu não posso estourar de maneira alguma, senão eu vou ter que pagar uma aposta para o professor Kleber, que ele apostou que eu estouraria o tempo, eu vou abrir para perguntas se eventualmente existirem. Então, eu encerro a minha fala antes que eu perca essa aposta. Obrigado a todos. Ai, não sabíamos da aposta, professor. Não. Mas conseguiu, né? Conseguiu manter dentro do tempo. Então, professor Kleber, eu lamento, mas não foi hoje que o senhor ganhou a aposta. Bom, agora nós estamos com a nossa sala aberta para perguntas, né? Vocês podem colocar aqui. A gente já tem uma pergunta para o Jefferson. Eu vou passar aqui. O Fabiano Fernando, ele gostaria de saber das perspectivas da telemedicina no pós-pandemia. Ele fez a pergunta de diversas formas e está ali no chat, eu até passei para o Jefferson. Jefferson, o que você pode nos dizer a esse respeito? Qual é a perspectiva da telemedicina no pós-pandemia e também apesar da resistência, né? Ele fez só um comentário aqui. Ele quer saber qual é a sua opinião acerca desse assunto. Bom, vamos lá. É uma pergunta que eu tenho certeza que ninguém aqui conseguiria responder com efetividade. Mas é uma pergunta que dá para fazer uma resposta baseada em análise cultural, análise histórica, né, e olhar para trás para que a gente possa ter uma perspectiva futura. Então, por exemplo, se nós olharmos para a medicina, no início, né, vamos fazer então uma análise histórica, a medicina foi praticada por várias pessoas, não foi por médicos, né? E se nós considerarmos que a medicina sempre ela teve um passo à frente com o uso de tecnologias, por exemplo, na virada de 1800 para 1900, morria-se mais de 80% das pessoas que eram submetidas a uma cirurgia, né? Sequer sabiam do que era um tratamento ascético ou antisséptico, né? Bactérias, então, assim, o avanço dos estudos de medicina
com o uso das tecnologias de informação e comunicação, foram sendo absorvidos pela medicina e trazendo benefícios. Então, se nós olharmos há 120 anos atrás, em que mais de 80% das pessoas morriam em cirurgia, hoje em torno de 3%, mais ou menos isso, e tudo isso com base em avanços de estudo e de tecnologia, nós não podemos dizer que a telemedicina ela vai ser ela é inevitável para nós. E aí vem agora uma análise histórica dos últimos 30 anos. Se nós olharmos, eu tenho 35 anos, eu passei por quais avanços tecnológicos desses últimos 30? Um telefone analógico, um telefone celular, a internet discada, o mundo virtual e digital. Então, qual é o problema que nós temos? É que uma mesma geração de pessoas passaram por avanços que culturalmente não estão preparadas para esses avanços. O avanço foi muito veloz, né? Então, assim, o que nós podemos dizer sobre a telemedicina em si, né? Ela é inevitável, mas para que ela seja implementada, nós temos que ter um sistema de balanços, de freios e contrapesos, né? Os freios, até que ponto, nesse momento, culturalmente, nós estamos preparados? Até que ponto, de forma regulamentar, nós estamos preparados para dar garantias e direitos que já estão constitucionalmente previstos na Constituição lá, para nós que estamos aqui, né? E quais são os pesos, e quais são o contrapeso? Seria o Poder Judiciário atuando para tentar equilibrar esse sistema, né? Então, pós-pandemia, a perspectiva, para mim, é muito além do que a telemedicina. A perspectiva, a inteligência artificial está aí. E quando a gente fala de inteligência artificial, nós não falamos do profissional mais, né? Então, eu arrisco dizer que a telemedicina, nesse contexto, ela já é, inclusive, desatualizada, se você for ver. Porque hoje já se discute inteligência artificial. Se nós compararmos o Brasil com outros países, a implementação de telemedicina em outros países já está avançada, né? No Brasil, nem tanto. Então, e aí vem uma outra análise histórica. Nós passamos, no início da história do Brasil, basicamente tinha-se a ideia do seguinte: vamos todos juntar forças para poder dar saúde para alguém. E com a questão da evolução do ensino, as especialidades em saúde foram surgindo, então você começa a ver um movimento histórico de restrição do exercício da atividade médica, né? Por quê? Para que outros profissionais não cheguem onde de fato é o ato médico. Então, assim, a perspectiva é qual? É inevitável. É inevitável, mas nós temos que ter um sistema de balanços, de pesos e de freios para que a gente possa dar garantia às tutelas que nós já temos previstas. Muito obrigada, Jefferson. Bom, pessoal, me parece que não temos mais perguntas. O Fabiano Fernando aqui parabeniza você pela resposta, Jefferson. E eu parabenizo a todos e agradeço a todos pela participação. Pode, professor Kleber, pode. Eu queria agradecer imensamente a oportunidade. Abre sua câmera, professor. A câmera, perdão. Eu queria agradecer imensamente a oportunidade que vocês me deram, tanto a você e a professora Luísa, ao Matheus e a Maria Auxiliadora, enaltecer a qualidade do evento. Eu tenho acompanhado todos os dias e vocês estão de parabéns pelo trabalho. Eu sei que é muito trabalhoso fazer um evento dessa magnitude, vocês estão de parabéns, ainda mais em distanciamento. E eu queria também externar aqui de público os meus parabéns ao professor Evandro pelo natalício. Hoje é dia de aniversário do professor Evandro, está ficando mais experiente, então é uma alegria, uma honra muito grande compor essa mesa. Eu percebi só agora que hoje era dia 20 de agosto, então parabéns, professor Evandro, continue, que Deus dê muita saúde, muita força. Não, vamos cantar parabéns todo mundo. Abre o áudio todo mundo. Tem que abrir o áudio todo mundo. Vamos cantar parabéns. Uhul! Aí, Kleber! As câmeras pra gente fazer áudio. Puxa aí, Luísa, parabéns, que eu não sou bom de puxar. Vai lá. Eu não sou puxadora de samba, puxa aí. Então vai lá. Vamos lá. Ninguém tá vendo? Parabéns pra você
Nessa data, Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Viu, vai professora ficar gravado no YouTube! Parabéns, professor. 173 pessoas na sua festa de aniversário, professor. Ó, tem até minhas filhas aí. Aê! Muito bom, muito bom. Ô, Kleber. Muitas felicidades, professor. Obrigado, gente. Presente enorme de todos vocês. Muito obrigado. Fiquei muito contente, feliz e emocionado. Obrigado. De coração. Você é querido demais. Um abraço. Que coisa boa, né? Até Que sorte mais. é nossa poder compartilhar esse dia contigo. Obrigado, Ficou obrigado. vermelho de verdade, está um pimentão. Fiquei. Muito obrigado. Bom, retomando as formalidades do evento, né? Informais como nós somos, mas vamos retomar aqui. Nós vamos encerrar agora o nosso painel. Obrigada a todos. Foi excelente o tempo. Obrigada pela paciência que vocês tiveram de ficar conosco. Nós ainda temos aqui 166 pessoas conectadas. Apesar de todos os entraves da tecnologia, apesar do sabotamento da tecnologia sobre nós, mas nós estamos aqui. Essa palestra vai para o YouTube. Nós já vamos encerrando aqui, pegar o vídeo e colocar lá. E à noite nós esperamos vocês para mais um evento. Nós temos o parlatório essa noite. E sigam nossa programação pelo site da CPTL, onde tem todos os eventos e todas as falas que nós vamos ter. Tá bom? Muito obrigada e até logo. Esqueci de tirar a gravação do ar.